E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente abre o último módulo do curso de transferência de calor por convecção. Esse módulo está relacionado ao capítulo 11 do livro do Encropera. Tem um pouco sobre ele também no livro do Lienhardt também, tá? E eu trago aqui algumas figuras que eu estou mostrando são do livro do Lienhardt, sobre trocadores de calor. E, bom, trocador de calor basicamente é a aplicação de tudo que a gente viu até agora. A gente viu toda a parte de transferência de calor externa, interna, convecção natural, ebulição e vaporização, ebulição e condensação, perdão. Tudo isso agora se soma nessa parte do trocador de calor. Trocador de calor é uma aplicação industrial, né? E eu gosto de dar uma boa notícia para os alunos. Eu falo assim, olha, quando eu estava fazendo essa matéria de transferência de calor na graduação, eu lembro o seguinte, que eu estava tendo muita dificuldade. A parte de convecção estava muito difícil assim, para mim. E eu acho que a última parte da matéria era trocadores de calor, sabe? Porque daí envolvia tudo, né? Envolvia condução, convecção, radiação. Eu me lembro que quando eu comecei a olhar os exercícios, eu achei, cara, agora eu acho que vai dar pra passar. Acho que eu achei que era a parte que eu consegui entender melhor o que estava acontecendo, sabe? O segmento das coisas, né? Então, eu acho essa parte a parte legal, assim, do final do curso, apesar dela ser... acho essa uma das partes legais desse curso. Algumas partes eu sofri um pouco mais, vocês devem ter visto aí durante os vídeos, mas essa parte é uma parte que eu acho que vai ser bem legal. Bom, vamos lá. A gente começa a falar sobre trocadores de calor. Trocador de calor é uma coisa que a gente já vê quando a gente está estudando termodinâmica. Quem quiser ir lá nas minhas videoaulas de termodinâmica, eu faço análise de volumes de controle em trocadores de calor. Como é que eles ficam, né? A gente pensa assim, o trocador de calor fica dessa forma, assim, eu só represento dessa forma lá na aula, né? Eu faço um retângulo, eu faço aqui, eu vou dividir isso aqui em dois, né? Eu falo assim, eu vou dividir isso aqui em dois. E agora eu falo para ele assim, olha, nesse retângulo agora eu vou ter, sei lá, uma passagem de um fluxo aqui nessa direção, tá? O fluxo sai de cá, se for um trocador de calor de correntes separadas, né? Tem um outro aqui que vai entrar por aqui e que vai sair por aqui. E aí a gente precisa entender o que está acontecendo nesse trocador de calor, né? Normalmente a gente faz um balanço de volume de controle. E o balanço de volume de controle, vocês podem ver lá na aula, nas aulas de termodinâmica, vocês vão ver que fica mais ou menos assim, ó, o balanço de volume de controle em regime permanente. Fica zero, opa, tirar essa seta aqui, ó. Normalmente é zero porque não tem nada no estacionário, não tem troca de calor para externa, o trocador de calor normalmente não é feito para trocar calor aqui para fora, né? Ele é feito para trocar calor internamente, aqui, ó, ou assim, né? Nesse caso aí que eu estou desenhando, o vermelho seria o quente, né? Então é até assim, ó. Nessa direção vai ser a troca de calor. E aí você tem que fazer o balanço de massas, né? Seria aqui, por exemplo, 2, 3 e 4, e fica dessa forma aqui, ó. Ficaria 0 é igual a vazão mássica em 1 vezes a diferença de entalpia, em 2 menos em 1, mais a vazão mássica em 3 vezes a diferença de entalpia, que é H4 menos H3. Daria uma coisa parecida com essa daí. A gente faria esse balanço de massa, esse balanço de energia para cada coisa separada. Por que dá isso? Porque o calor que é trocado aqui, ó, esse calor que é trocado, ele é justamente dado, a taxa de transferência de calor nesse caso, ela é dada por essa variação da entalpia. A entalpia que é variada entre o ponto 2 e o ponto 1 é a mesma entalpia multiplicada pela quantidade de massa que está passando, que é variada entre 4 e 3. Ou seja, a gente sabe disso, né? A gente pode fazer, se em qualquer momento a gente não tiver uma propriedade final, ele falta eu não sei, eu tenho 3 temperaturas, eu não sei uma, lembre-se dessa análise que a gente faz em termodinâmica, porque essa aqui é muito importante, para a gente conseguir identificar pontos e propriedades que a gente vai, propriedades em pontos que a gente não sabe, tá? Então assim, que estão ali faltando na nossa definição. Uma coisa é muito importante, a gente vai ver aqui ao longo do curso, a gente fala sempre sobre variação de temperatura. E eu nas minhas aulas de termodinâmica, eu lembro que eu fui revisando essa matéria para fazer esse curso, eu fiquei triste, cara, que eu vi assim, que o pessoal só usa a variação de temperatura. Eu sempre coloco isso aqui, ó, a variação da entalpia é igual a Cp vezes ΔT, o que sempre usa, né? Porque a gente precisa saber para a transferência de calor esse ΔT aqui. O ΔH só que eu quero que vocês saibam disso, né? Eu falo isso em termodinâmica, é importante que vocês saibam disso. Em um trocador de calor, em um processo termodinâmico,
não é a questão da temperatura variar. O que tem que equilibrar as coisas é a entalpia. A energia é a entalpia, ou seja, aqui eu tenho que ter uma variação de entalpia multiplicada por essa vazão mássica, que tem que ser igual a variação de entalpia multiplicada por essa vazão mássica. Um menos o outro, né? Os sinais contrários, na verdade. Ficaria assim, ó. Ficaria dessa forma aqui, ó, o M1 vezes... opa, voltar aqui só para M1 vezes H2 menos H1, ele tem que ser igual a M3 vezes H3 menos H4. Tá? Isso aqui que é importante, você tem que saber que a variação de entalpia que é importante, não é a temperatura, porque a gente simplifica às vezes, né, usando aquela regra que a gente sempre coloca lá para cálculo de calor, falar o calor é igual a vazão mássica vezes Cp delta T. Eu explico isso daqui nas minhas aulas de termodinâmica com profundidade para vocês não se esquecerem. Isso aqui só vale quando você tem um calor específico constante. Se o seu calor específico não é constante, se ele varia com a temperatura, essa regra não pode ser usada. Então, estou deixando isso aqui como alerta para que vocês saibam disso ao longo do curso. A gente vai explicar toda hora que eu vou botar que a gente está olhando o Cp delta T, mas eu quero que vocês tenham isso na cabeça de vocês, que a realidade está maior do que o livro do Micropera está falando. O livro do Micropera sempre vai usar Cp delta T, mas a realidade não é Cp delta T. A realidade é uma variação de entalpia. Isso que é importante que vocês saibam. Quando vocês forem trabalhar com isso, vocês tenham o cuidado de ver isso daí, tá? Não saírem jogando Cp delta T onde não pode ter Cp delta T. Se você está olhando um processo de um vapor superaquecido, o vapor superaquecido não tem Cp delta T. O Cp varia com a temperatura. Como é que você vai usar Cp delta T? Você tem que avaliar as variações de entalpia, aí você vai pegar as variações de temperatura a partir das tabelas termodinâmicas e aí você vai poder utilizar esses processos aí como você quiser utilizar essas equações, tá? Mas é importante a gente saber disso, porque o livro do Micropera joga essa simplificação. E essa simplificação não condiz com a realidade, tá? Ela é uma simplificação da realidade. A realidade a gente tem que saber que as trocas de calor que estão aqui representadas tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito dessa equação, elas não estão relacionadas a uma variação de temperatura per se, elas estão relacionadas a uma variação de entalpia, porque a entalpia que é a propriedade de energia que iguala aí a variação de entalpia de um lado com a variação de entalpia do outro. Tá? Isso daqui, essa passagem dessa variação de entalpia para um Cp delta T é uma simplificação que é utilizada. Bom, já falei isso daí, agora já dei essa introdução que eu acho importante que vocês saibam, mas sabendo dessas informações aqui, ó, isso aqui então vou botar, isso aqui é uma simplificação do Micropera e ela só é válida, a gente lembra quando que isso aqui é válido, né? Válido, e o pior, né? Eu até falo isso aqui não é válido para gases ideais, isso é válido só para fluidos incompressíveis, primeiro, tá? Incompressíveis, e gases, não é gases ideais, não, é gases perfeitos. Somente fluidos incompressíveis e gases perfeitos, substâncias incompressíveis e gases perfeitos podem utilizar essa simplificação do calor específico constante. Tá? No caso dos gases perfeitos, é o calor específico a volume constante é um, e o calor específico a pressão constante é outro. No caso das substâncias incompressíveis, o calor específico é o mesmo para os dois, mas aí ele também é constante, invariável com a temperatura para a maioria dos casos. Tá? Nem sempre é. Até para a água, em certas temperaturas, ele é variável. Quero que vocês saibam que tem então essa simplificação sendo aplicada para essa análise que a gente vai fazer aqui agora, tá? Para não falar que eu estou sendo incondizente com o que eu ensinei lá na termodinâmica para vocês. Então a parte aqui agora de trocadores de calor, a gente vai usar muito essa simplificação. Quais são os tipos de trocadores de calor que a gente vê lá naquela disciplina de termodinâmica? A gente vê esse daqui, ó, em trocador de calor. Esse daqui é um dos que a gente vê lá, eu gosto de colocar muito exercício sobre isso, né? É um trocador de calor que você tem um vapor entrando dentro de uma substância líquida que está com temperatura mais baixa. O que acontece? Vai sair um pedaço de água quente e um pedaço de água fria aqui. Essa mistura, né, o vapor vai trocar calor, vai misturar ali com o fluido, e aí você vai ter um percentual de água quente e um percentual de água fria que vai sair. Vai ser justamente o equilíbrio que é alcançado aqui por essa entrada de vapor nessa água fria que está aqui dentro, vai te dar uma troca de calor. Esses trocadores de calor são os trocadores de calor que a gente chama que são de contato direto, porque eles causam a mistura dos fluidos, tá? O seu fluido de aquecimento com o seu fluido de resfriamento, eles se misturam, são tudo a mesma coisa, mas nem sempre é assim. Se você tiver um refrigerador, por exemplo, você vai ter que separar os fluidos, porque o seu fluido de resfriamento é o R134, que é tóxico, você não pode misturar ele com mais nada. Então você tem que deixar ele separado. Então ele corre por uma corrente separada, ele troca calor com o ar, no caso, e o ar é o ar que está lá dentro da geladeira, etc. Então é uma outra
uma outra realidade. Os tipos mais comuns na indústria de trocador de calor são esses aqui, ó. A gente tem tanto esse trocador que é chamado, olha, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, porque eu acho melhor vocês verem isso aqui de perto, tá? Isso aqui vem lá do livro do Lienhardt também, tá? Olha só, você tem um tipo, esse aqui a gente usa isso aqui nas aulas de termodinâmica como exemplo, né? Seria o tipo de trocador de calor que ele tem corrente paralela ou contracorrente. O que é isso aqui? Corrente paralela significa que o seu escoamento está entrando aqui em B e o fluido, você tem um fluido, os fluidos são em temperaturas diferentes, mas eles entram aqui, ó, com as suas temperaturas diferentes, eles saem na mesma direção. O fluido B e o fluido A estão indo paralelos uns aos outros, e aqui você esquece essa setinha que está aqui na direita, pensa que o fluido A está indo até lá. Esse aí é o fluido de corrente paralela, eles andam na mesma direção e mesmo sentido. Tudo bem que paralelo, isso é um erro também de colocação, tá? Paralelo é só uma noção de direção, não é noção de sentido não. Então assim, eu falo que tem esses errinhos de colocação de palavra também. Então ambos os fluidos estão paralelos, mas o fluido que é chamado de paralelo é só que está no mesmo sentido, está na mesma direção e no mesmo sentido o fluido A e o fluido B. Já nessa condição aqui, ó, o fluido A ele está numa contracorrente. O fluido B está entrando aqui em cima, ele vai num sentido, e o fluido A está indo no outro sentido. Isso gera um outro mecanismo, e é uma diferença na hora que a gente vai ver a troca de calor. Lá nas aulas de termodinâmica, isso aqui não faz a menor diferença. Eu falo nas aulas, para a termodinâmica aqui, tanto faz, isso aí não interessa para a gente. É porque aqui ela se torna algo específico que a gente vai tratar e vai estudar, beleza? Então aqui ela tem que ser algo importante para a gente. Então esse aqui é um tipo muito comum de trocador de calor usado na indústria. Mas o que ganha mesmo, geral, todo mundo, é esse tal desse trocador de casca e tubos. Esse aqui é o mais comum que é utilizado. São aqueles trocadores de calor. Quem já faz estágio, quem vai na indústria vai ver um trocador de calor com aqueles grandões, assim, gigantescos, ocupando quase uma sala inteira, uma cascona gigante lá e cheio de tubinho dentro dele, assim, que você nem vê às vezes os tubinhos, mas está cheio, se abre, às vezes você vê um monte de tubinho lá dentro dele. Esses aqui são os trocadores do tipo casca e tubo. Esses são os mais utilizados, eles são extremamente eficientes, tá? E assim, a razão deles, eu acho que de ser utilizado é muito econômica também. Eles ocupam para um certo espaço, eles são bons, assim, sabe, de serem utilizados. Ocupam um espaço bem e fazem uma boa troca de calor. Os tubos eles funcionam dessa maneira. Você vai ter um fluido passando aqui por dentro. Você está vendo que ele não passa, ele tem um caminho para ele. Ele é separado o fluido A e o fluido B estão correndo por coisas separadas. Mas o fluido B ele passa de certa maneira aqui num ambiente em que ele é meio direcionado, né? Tem essas plaquetinhas aqui que vocês estão vendo, pretas. Ó, isso aqui é chamado de baffle em inglês. Eu não sei o nome em português, tá? Mas o nome é baffle em inglês. Ele simplesmente é para guiar o escoamento, para ele ir contornando aqui, ó. Vai contornando. Por quê? Porque se você solta o escoamento aqui, ele vai se espalhar direto, vai ficar meio você não consegue direcionar ele direito e a troca de calor não fica tão boa. Com isso aqui você consegue gerar uma turbulência, o escoamento vai virando e tal, então fica tem mais troca de calor nesse caso, tá? E vai trocando calor ao longo dessa passagem, vai trocando calor porque tem um fluido ar que está passando dentro de uma outra tubulação aqui separada, tá vendo ele vindo aqui, ó? Vem de cá e desce aqui, tá vendo? É um fluido ar. E nesse caso aqui a gente está falando que o fluido tem 2 passes de tubo. Por que é 2 passes? Porque isso aqui conta como um passe e a volta dele conta como outro, tá? E ele passa dentro de uma casca só. Mas tem um outro tipo, que é o caso do fluido, esse trocador de calor de 4 tubos e 2 passes, que ele funciona assim, tá vendo? O fluido B ele passa aqui, ó, outro passe, aí ele sai da casca de tubo, volta e entra aqui num passe mais embaixo, ó, passa de novo e passa aqui de novo. Esse tipo de trocador de calor, ele já é o trocador de calor considerado de 4 tubos e 2 passes, ele tem 2 cascas, tá vendo? E aí o escoamento entra aqui na casca, passa pelos baffles, vai contornando os baffles, vai trocando calor aqui ao longo de todo esse processo, aí troca calor aqui de novo. Se você quer um trocador de calor, que você quer tentar maximizar a troca de calor ao máximo possível, o trocador de 4 passos ele é melhor, né? Você vai ter muito mais área de troca de calor, seu fluido vai passar durante um tempo muito maior trocando calor, então você tem mais troca de calor você pode melhorar a quantidade de troca de calor que você tem quando você coloca mais passes e mais cascas. Mas tem um problema também, nem sempre é o que você quer trocar calor. Você quer trocar calor, mas não quer perder outras coisas. Vamos supor que está passando aqui, ó, esse fluido B ou o fluido A, eles são um fluido que você está querendo resfriar, e você não quer ter tanta perda de carga. Isso aí pode acontecer. Eu estava conversando esses dias com um engenheiro aí de uma famosa indústria de óleo e gás do Brasil, aquela que todo mundo conhece, né? Famosíssima indústria de óleo e gás brasileira e tal. Ele estava falando que eles têm um processo lá dentro deles que eles tiram o CO2
e quando eles extraem o CO2, eles querem usar esse CO2 para reinjetar, né, nos postos de petróleo. E eles não querem, esse CO2 sai numa condição que eles querem refrigerar ele um pouco, mas não querem que ele perca pressão, tanto assim. Então o trocador de calor deles não pode passar por muitos passes aqui das cascas, sabe? Porque se ele passa por muitas passes, ele vai perder muita carga. E ele vai perdendo carga, porque se você pensar para o fluido A, ele tem a perda de carga ao longo dessa tubulação. É uma perda de carga que ele vai ter. Mas o fluido B também tem perda de carga. Cada curva que ele faz ao contornar esses baffles aqui, que vai ser utilizado para aumentar a turbulência, trocar mais calor, ela também faz ele perder carga. Então no final não é assim, sabe? Não é que não tem almoço grátis, né? Você não tem almoço nenhum, você acaba tendo que compensar de um jeito ou de outro aí a coisa. E assim, no caso lá desse engenheiro da indústria de óleo e gás, famosa indústria de óleo e gás brasileira, que eu não vou citar o nome, mas você sabe, né, qual que era. Ele falou isso, né? Falou assim, olha, a gente tem muito problema, não pode perder carga. A gente tem que trocar calor dentro do possível, mas a carga acaba sendo um parâmetro crítico para a gente. Então, para evitar a perda de carga, eles fazem um trocador com menos passes, menos passes de tubo, menos passes de carga, entendeu? E aqui também pode rolar aquele problema, né, que a gente falou lá na aula de condensação. Se tiver um trocador que passa aqui, por exemplo, esse passe, o segundo passe de tubo fica embaixo do primeiro passe de tubo, se isso aqui já está condensando, ele começa a pingar ou vai criar uma fita aqui de fluido condensado que pode cair sobre esse tubo aqui de baixo. Nem sempre é porque eu estou vendo aqui na vertical, né? Pode ser que eles não fiquem necessariamente na vertical, mas se tiver muitos passes, muitos tubos assim, um perto do outro, isso aqui vai acabar, pode ser que acabe gotejando um em cima do outro, afeta a troca de calor ao longo dos passes do tubo, entendeu? Esse aqui é amplamente utilizado. Pô, se você jogar no Google, cara, vai achar assim, trocador de casca e tubo. Deixa eu ver se aparece aqui. Eu tava com o Google aqui aberto, que eu vou mostrar uma coisa pra vocês depois. Deixa eu ver. É esse aqui, ó. Tá, não tá tão escondido não. Vou botar aqui trocador de casca e tubo. Olha lá, trocador de calor de casca e tubo. Nossa, aí vai aparecer uns 300, cara. Aqui, ó, esse aqui, tá vendo? Ó, esse aqui é trocador de calor de casca e tubo. Isso aqui é trocador de calor de casca e tubo. Isso aqui, trocador de calor de casca e tubo, tá vendo? Isso aqui é usado na indústria, assim, a torta é direito, cara, é o que mais é utilizado mesmo. Indústrias gerais, assim, utilizam isso daí. A não ser que você precise de um trocador compacto, aí você pensa numa aplicação mais, sei lá, dispositivo de eletrônica, essas coisas, né, que você quer um trocador muito compacto. Aí o pessoal costuma fazer isso aqui, ó. Você tem um trocador que é chamado de fluxo cruzado. Você tem um tubo passando com fluido A e você pode ter essas duas condições. Ou você pega esse fluido B aqui, que você, assim, pensa o seguinte, aqui não pensa qual que você está querendo resfriar, não. Você pensa só que você tem dois fluidos. Você pode ter o fluido A mais quente ou o fluido B mais quente, tanto faz. Depende do que você quer. Nesse caso do fluido A, você está deixando ele passar livremente pelos tubos, né? Pelos tubos que estão correndo o fluido A. Mas nesse caso aqui, olha os baffles aí de novo, os baffles sendo colocados aqui para quê? Para separar esse fluido, para direcionar o fluido, tá entendendo? Ele vai passar por essa condição, para você evitar que, pode ser que nessa condição aqui o fluido vá se direcionando meio livremente, acabe trocando mais calor num lado do que no outro, aqui você controla mais, ou vai ter uma vazão de fluido passando naquela direção ali, e você garante que ele vai tá otimizado para sua aplicação. Tá? Bom, isso aqui são algumas das que a gente fala de fluidos, tá? de trocadores de calor, mas são as únicas que existem? Não, tem muita coisa moderna sendo feita, que eu inclusive joguei, olha só, tem trocadores de calor que hoje são feitos, essa tecnologia de wave rotor, ela surgiu lá atrás para substituir os motores de aeronave, tá? Mas ela ainda está sendo desenvolvida, em algumas aplicações dá para usar, dos anos 80 já usam algumas coisas, e hoje em dia se pesquisa muito ela para aplicação de refrigeração. Qual que é a ideia desse wave rotor? Você vai ter vai ter um fluido de alta pressão, um gás de alta pressão vai estar passando por aqui. E o que a gente usa normalmente? Você pensa numa turbina, por exemplo. A turbina, quando você quer fazer processo de expansão, o que você faz? Você manda ele passar nas pás da turbina, né? Você usa um dispositivo mecânico para isso. Nesses wave rotor, você não vai usar um dispositivo mecânico para comprimir ou expandir, igual o motor de aeronave usa as pás do compressor para comprimir e usa as pás do expansor ou as pás da turbina para expandir. O que vai ser usado para comprimir e para expandir vão ser ondas de choque. Você manda o ar passar a alta pressão entrando em canais. Esse dispositivo aqui é o drum, que eles chamam, ele fica rodando. E aí o ar vai passando, entrando nesses canais de maneira controlada, de maneira a gerar ondas de choque. Vai passando, gera uma onda de choque, gera uma onda de choque. Gera uma onda de choque atrás da outra, sabe? Em cada canal. Isso vai gerando ondas de compressão e de expansão que vão
comprimindo o fluido, se você quiser comprimir ele, por exemplo, para um processo de compressão, ou se você quiser expandir o fluido, você joga uma onda de expansão nele e aí expande o fluido. O que faz quando você expande? Você baixa a temperatura. E é usado isso aqui hoje para fazer refrigeração também, o Wave Rotor Refrigerator, refrigerador com essa função com esse dispositivo Wave Rotor aí. Então é muito estudado, sabe, porque você pode fazer esse tipo de sistema de refrigeração. Você pensar, por exemplo, para aplicação aeroespacial, você quer viajar para Marte, você não quer botar um refrigerador gigantesco lá numa nave, né, para você ter que carregar mais peso. Isso daqui pode ser um refrigerador extremamente compacto, você carrega na bolsa, assim, por exemplo, e ele faz a refrigeração, o sistema de refrigeração todo, sem ter as partes móveis das turbinas, sem ter as partes móveis dos compressores, simplesmente faz isso aí. As partes móveis passam a ser fluidodinâmicas, passam a ser ondas de choque, vão fazer compressão e expansão. Eu acho que eu tinha um videozinho aqui, ó. Isso aqui é um estudo que foi feito. Isso aqui, tô falando isso aqui é dos anos 70, tá? Na NASA, lá eles faziam estudos. Olha só, deixa eu mostrar. Eles estavam fazendo lá na NASA Lewis. Eles faziam estudos. Olha só, o que está causando a expansão e a compressão aqui são essas aberturas para essa região. E você tem essa entrada aí o que causa essas ondas de choque aqui, ó, alta pressão e baixa pressão. Tudo isso é causado apenas pelas ondas de choque, não é causado por pás ou nada, né? Você faz a expansão e a compressão usando só isso aí, usando as ondas que se propagam pela dinâmica dos gases, tá vendo? Você está propagando uma onda aqui de baixa pressão, aí de lá está vindo uma onda de alta pressão que empurra ela para cá, então vai causando isso daí, e você não precisa de partes móveis para isso. Isso aqui eu quis mostrar para vocês. A gente vai estudar isso? Jamais, porque isso aqui faz parte de um negócio muito avançado, mas assim, é bom que vocês tenham essa noção de que essas coisas existem, tá? Que se evolui muito além daquilo que a gente costuma ver numa aula de transferência de calor. Baseado nisso aqui, eu queria mostrar para vocês ainda hoje essa parte do coeficiente global de transferência de calor. Olha, eu acredito que todo mundo que chegou aqui nessa disciplina já fez a disciplina já fez, pelo menos estudou o módulo de radiação. Então vocês sabem o que é um coeficiente global de transferência de calor, tem uma ideia, mas eu vou só repassar ele rapidamente aqui pra gente. Vamos supor que você tem agora considerando a parte de convecção, né? Porque a gente pode ter, por exemplo, uma troca de calor como essa aqui, ó. O livro até mostra esse exemplo pra gente. Você tem, por exemplo, um tubo que está passando aqui um fluido aqui dentro dele. Eu desenhei uma espécie de um perfil de Poiseuille, né? De um escoamento laminar dentro de um tubo. Esse escoamento aqui vai ter uma certa temperatura, vai ter uma base mássica, vai ter a sua coeficiente convectivo interno. E externamente você pode ter um fluido também que está correndo aqui com uma certa temperatura, maior, menor do que ele. Ele vai ter seu coeficiente convectivo, vai ter a sua velocidade, vai ter a sua temperatura. E a gente tem também, né, na realidade, esse tipo de sistema aqui seria o que? Um cilindro sendo resfriado, você tem fluido por dentro, tem coeficiente convectivo por dentro, você tem então um fluido por fora, coeficiente convectivo por fora. E a gente vai querer estudar isso aqui, só que você também tem, esses tubos também tem normalmente, né, uma certa espessura aqui, ó. Você vai ter deixa eu botar isso aqui dessa forma, quer ver? Você vai ter, ó, um raio interno e um raio externo, certo? Você vai ter esses dois aqui, ó, um raio interno e um raio externo. E aí você tem também essa condução de calor na espessura desse tubo. Supõe que isso aí seja um sistema radial, tá? Então você tem aqui a parede e tal, isso aqui eu estou mostrando parede, aqui é fluido, entendeu? Só para ficar claro aí para vocês o que está acontecendo. Como é que eu vou olhar essa troca de calor nesse caso, que eu tenho esse monte de coisa acontecendo? Bom, quem já fez ou já deu uma olhadinha lá na parte de condução, já viu que a gente usa essa aqui, ó, analogia para circuitos elétricos. A analogia para circuitos elétricos, ela passa por isso aqui, ó. Você vai pensar que você tem uma temperatura, tá? Eu vou falar, tem aqui uma certa temperatura externa, que é o TO, tá? Aqui eu vou ter uma resistência elétrica que vai estar relacionada ao que? A minha convecção. Aí eu vou ter uma temperatura na superfície, né, a superfície externa. Aí eu vou ter aqui uma nova resistência elétrica, que vai ser a minha resistência de condução. Tem uma temperatura agora interna, passa para uma nova resistência elétrica e aí eu tenho a minha temperatura interna aqui dentro. Beleza? Então aqui eu tenho o que? Eu tenho essa primeira parte aqui, seria a minha resistência à convecção na parte externa. Vou botar O de out, né, igual se usa no livro, na versão que eu uso, o O para out. Aqui eu tenho então a temperatura da superfície desse cilindro externa. E aqui eu vou ter o que? A resistência à condução do material que eu tenho nesse cilindro. Se é um alumínio, se é um cobre, eu vou ter resistência ali para isso. E aqui eu tenho a temperatura de superfície interna. E depois eu tenho a resistência à convecção
interna. Isso daqui então vai ser o que? A resistência à convecção interna está aqui dentro do fluido, essa resistência aqui seria essa daqui, tá vendo na parede, e essa resistência aqui, ó, que é a externa, na verdade está por aqui, ó, essa daqui, tá vendo? Cruzou as coisas, né? Mas vocês viram que eu tenho isso daí, ó, tem a parte da resistência à convecção que está relacionada ao fluido interno, a parte da resistência à condução e a parte da resistência à convecção externa, beleza? Eu vou tirar essas setas aí porque é só para bagunçar a nossa vida mesmo. Agora vamos pensar como é que eu faço isso daí, né? Como é que se eu tenho essas resistências, como o circuito elétrico em série, eu sei que a minha resistência é essa aqui, ó, resistência total, ela é igual a resistência da convecção. Opa, deixa eu botar aqui como é que eu vou botar a resistência à convecção externa mais a resistência à condução mais a resistência. Pô, isso aqui, será que eu nem vi isso no meu vídeo, senão que eu estava falando, isso aqui deu para vocês verem direito. Mas acho que deu sim, tá? Tomara que tenha dado, depois eu vou ver de novo. E a resistência à convecção interna, beleza? Então, tendo essas especificações aí, agora eu vou substituir essas resistências aqui. Eu sei lá pelas aulas de condução, a gente já fazia isso, né? Resistência total, ela é igual a 1 sobre o H médio que eu vou ter dessa convecção externa vezes a área, mais essa resistência por condução. A gente vocês podem ir lá na parte de condução e ver qual que é, quando tem sistemas radiais, né, que tem essa espessura assim, com diâmetro interno e externo, essa aqui, ó, Ln de R, eu acho que é o RI sobre RO, acho que é RO sobre RI na verdade, RO sobre RI dividido por 2 vezes π vezes K, que é o coeficiente convectivo, coeficiente de condução, condutividade térmica desse material, do tubo, vezes L. É isso aqui, mais a outra resistência, que é 1 sobre o H médio interno vezes a área. Beleza? Isso aí seria a minha resistência total que eu tenho. Olha, como que eu vou calcular o calor, a taxa de troca de calor? Vai ser essa aqui, ó, a taxa de troca de calor, ela é igual a diferença de temperatura. Aí tem uma média, aquela média logarítmica vai voltar, tá? Porque a gente vai ter, quando a gente for estudar trocador de calor, a gente vai ver que tem muito isso, tá? Essa temperatura aqui, por exemplo, ela vai variando, vai variar essa temperatura ao longo do tubo, essa temperatura do fluido ar também vai variar. Essas variações atendem a uma diferença logarítmica também de temperatura, mas eu não vou explicar ela aqui não, vou deixar para quando a gente for explicar essa parte aqui na próxima aula, beleza? Então fica só com essa informação aí por enquanto. Então é esse potencial dividido pela resistência total, tá? E isso daqui, eu sei o seguinte também. Deixa eu pegar aqui só nas minhas fórmulas para ver se eu não estou esquecendo de mais nada, tá? Tava aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Só organizando as minhas coisas aqui, viu, pessoal? Foi mal que eu fiquei meio perdido, que agora fui mudando coisa de um lado para o outro e acabou ficando meio perdidão. Opa. É esse aqui, ó. Beleza, agora a gente vai ter essa informação que vai ser a nossa troca de calor. Acho que eu estava esquecendo isso aqui, ó, porque isso daqui, na verdade, então é igual ao nosso coeficiente convectivo, que esse coeficiente convectivo é o coeficiente global, né? Coeficiente global de troca de calor multiplicado pela área, vezes esse diferencial, essa média das diferenças logarítmicas de temperatura. Então eu tenho que aprender esse termo aí corretamente mesmo. Então quando a gente for simplificar isso aqui, vai virar isso aqui pra gente, ó. O U sobre A, na verdade, então ó, U sobre A, o A na verdade é igual a 1 sobre a resistência total. Então isso aqui é igual a esse termo, ó, é igual a esse termo aqui. Ó, vai ser igual a este termo aqui. Só que a gente tem que tirar ele aqui, elevar ele a -1, tá? Não pode esquecer desse -1 aqui não, tá beleza? Ou seja, a gente tem que calcular isso daí e vai elevar ele a -1, tá beleza? E você tendo esse UA, se você quiser calcular então o calor, fica fácil, né? O calor então fica isso aqui, ó. O calor trocado, que vai ser o calor trocado, deixa eu botar aqui para baixo, aqui, ó. Essa taxa de calor trocado, então, ela é igual a essa média das diferenças logarítmicas de temperatura dividido por tudo ali que eu coloquei, ó. Isso aqui eu vou só minimizar ele aqui, vou colocar ele aqui embaixo, pra ver se vai caber. Minimizar ele mais ainda.
Aí coube aqui, ó, tá vendo? Isso aqui fica a nossa troca de calor, beleza? Essa que é a fórmula que a gente vai acabar usando. O que não está definido aí ainda é o que é essa média logarítmica da diferença de temperatura, tá? A gente ainda não sabe qual que ela é, mas a gente vai definir ela daqui a pouco. E tem o caso, né, que a gente está falando aqui, ó, para esses trocadores de calor. Mas como é que você faz esse trocador de calor? Você não vai querer fazer um trocador de calor que vai ter um tubo que vai te impedir de trocar calor. Você quer fazer um trocador de calor em que esse tubo aqui, ó, vai ter o mínimo efeito possível. Então você usa um material que seja excelente trocador de calor, como um cobre, como um alumínio, por exemplo, e você põe a espessura dele para ser a mínima também possível. Porque esses trocadores de calor, a salvo algumas considerações, eles não trocam calor a muita alta pressão não, tá? Às vezes trabalham com pressões mais baixas. Acho que tem só o compressor do sistema de refrigeração que trabalha a pressão mais alta, mas normalmente eles não estão feitos para trabalhar com pressão muito alta não. Mas se trabalhar também, um metal que seja resistente a isso, mas que também seja um bom condutor de calor, é excelente, né? Então quando você tem um caso em que as suas paredes, só vou botar aqui, ó, para o caso mais geral de paredes finas, isso aqui é importante, para o caso mais geral de paredes finas, a gente considera que a resistência da troca de calor por condução ela é praticamente desprezível. A gente vai escrever isso aqui, ó. A gente vai utilizar de que essa resistência à troca de calor por condução, ela é praticamente igual a zero. Praticamente igual a zero, tá? E ela sendo praticamente igual a zero, como é que fica a nossa fórmula? Vai ficar isso aqui, ó. A nossa resistência total, ela fica simplesmente igual a 1 sobre a média da troca de calor externa, vezes a área, mais 1 sobre a média do coeficiente convectivo de troca de calor interno vezes a área. E aí você pode escrever a sua troca de calor total, a taxa de troca de calor é igual a essa média das diferenças logarítmicas de temperatura dividido por 1 sobre o H barra OA mais 1 sobre o HI barra A, beleza? Essa aqui ficaria sendo a nossa fórmula para o caso em que a gente tenha, vou até botar isso aqui, ó, para o caso específico que a gente tenha paredes finas, tá? Aí seria isso daí. Tem mais uma coisa que é importante falar, tá no livro de transferência de calor do Incropera. Deixa eu só ver aqui se ele cita outras coisas que podem estar em contato desses fluidos, tá? Ele fala, pode ser que você tenha, por exemplo, pode ser que você tenha como é que fala, cara? Ele fala que geração de oxidação ou de compósitos que ficam ali, quer ver? Ele fala, tem um termo, cara, que ele usa, eu vou procurar esse termo aqui em português porque realmente ele é meio esquisito, tá? Não é um termo que eu tô acostumado a ver não, deixa eu ver aqui. Você pode ter, ele chama Fouling Factor, que coisa que é essa, tá? Deixa eu ver aqui. Limpas, tá? Fator de deposição. O livro do Incropera fala sobre isso aqui também, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês, ó. Influência, eu vou botar aqui, ó. Influência de outros fatores. Você pode ter, por exemplo, aqui, ó, uma influência de um fator de deposição, por exemplo. Fator de deposição, tá? Esse fator de deposição, ele acaba... Ele é algo que entra mais ali no cálculo, né? Você vai ter... ele entra, quer ver, com essa forma aqui, ó. Acho que eu vou botar isso aqui já direto. Vou pegar a fórmula aqui direto e vou jogar ele pra vocês. Aí vocês vão entender o que é mais fácil, né? Daí eu vou discutindo ela rapidinho aqui, ó. Shift R. Beleza. Vou jogar isso aqui, ó. A fórmula que o Incropera dá no final é essa daqui. Vou só copiar ela aqui rapidinho, pessoal. Essa aqui, ó. Ele dá essa fórmula aqui para falar, olha, você tem 1 sobre o A, que é o que? Isso aí é a nossa resistência total, tá? Resistência total, então posso escrever dessa forma aqui, ó, a gente já viu, né? Aqui, ó, a resistência total é igual a isso daí. E aqui ele está acompanhando vários fatores, tá? Ele está acompanhando, por exemplo, você pode ter um fator, isso aqui, ó, R de FC, o que ele chama de fouling factor, ou fator de deposição, que isso aqui é tabelado, na verdade, tá? Você pode ter fatores de deposição para... Aí tem a tabela 11.1, tabela 11.1.
E aí ele considera isso daqui como como o seguinte, né, que você pode estar, por exemplo, com um fluido. Deixa eu cancelar minha câmera aqui que ela foi embora. Mas já estou acabando o vídeo já também, tá? Você pode ter, por exemplo, um fluido aqui dentro, interno da tubulação, que pode ser um fluido que vai começar a ter uma certa deposição de material, por exemplo, tratando com água do mar, ou água de rio, ou pode ter algum detrito que vai ficar acumulando aqui ao longo do tempo. Isso daqui vai começar a ter um efeito na sua deposição na sua troca de calor. Vai agir como se fosse uma pequena aleta, na verdade, esse que é o problema. E nesse caso você tem que considerar esses fatores estão dados aqui, ó. Você pode colocar eles lá tá dado na tabela 11.1, tá vendo? A tabela 11.1 te fala para vários tipos, ó, de fluidos que estão passando, você pode ter esse fator aqui. Você vê que é um fator bem pequenininho mesmo, mas ele é acrescentado nessa fórmula aqui, que é a fórmula que está lá que eu copiei para vocês agora. E tem essa efetividade, né, a eficiência da troca da superfície, que é dada por eta zero. Isso aqui é dado, a gente calcula dessa forma, tá vendo? Isso aí vem lá também da parte de aletas, né, se a gente tiver um conjunto de aletas, ou se a gente tiver alguma coisa a mais, às vezes você pode ter isso, tá? A gente está falando aqui de uma superfície, como essa aqui que está demonstrada, a gente está demonstrando aqui, ó. Vamos supor que você está escoando por aqui dentro seja um líquido, tá? Isso aqui é um líquido, isso aqui é um gás. Olha, líquido, a gente sabe que o coeficiente convectivo do líquido, normalmente ele é maior do que o coeficiente convectivo de um gás. Então, para você melhorar a troca de calor de um gás, o que você vai fazer às vezes? Você vai colocar um monte de aleta aqui, ó. Bota aletas aqui fora, tá? Um monte de aletas. E essas aletas, elas servem para você melhorar a troca de calor com gás. Tá? Aí você teria aletas aqui também. Esse seria o dispositivo para você melhorar a troca de calor com o gás. E aí você entraria com essas aletas, entrariam como isso daqui, ó. Praticamente como uma fórmula bem parecida com essa daqui. Você teria que entrar com a fórmula da resistência da aleta aí dentro dessa configuração. Beleza? Só que aí você tem que ver qual que é a aleta que você tem, né? Às vezes você tem aquelas aletas que tem uma condição adiabática ou que tem uma condição, enfim, você vai ter que olhar lá nas tabelas. Isso a gente vai ver ao longo ao longo das aulas, a gente vai entender como que isso aí pode influenciar aletas também, né? Aletas para melhorar troca de calor. Pode ser isso também. Você pode entrar com mais uma resistência aqui da aleta, por exemplo. Vou botar aqui mais a resistência de um conjunto aletado. Se botar aqui de um conjunto de aletas. Então a fórmula vai se modificando aí, sabe? A partir de você vendo quais são as resistências que você tem. Nesse caso eu só passei um exemplo geral para vocês verem mesmo como é que para vocês verem como que fica essa formulação aqui. E aí nas próximas aulas, nos exercícios, vai ficar mais claro como é que a gente utiliza essas formulações. Na próxima aula eu vou explicar esse parâmetro importantíssimo, que é essa diferença de temperatura, como que ela fica para a gente, dependendo de como está o trocador de calor. Beleza? Um abraço, pessoal. Até mais.